A Dani me convidou para falar aqui para vocês hoje sobre millennials e internet. Mas eu achei que para a gente entender o que acontece com os millennials e o universo digital, seria interessante voltar um pouquinho para falar de uma coisa que é essa que está aqui na tela, que é digital é poder, que pode parecer uma coisa assim um pouco óbvia, né? Quando eu falo, como assim, digital é poder, todo mundo sabe, a gente está aqui nas internets e tal, e tal, e tal. Mas eu fiquei refletindo, eu acho que não é tão óbvio assim. A gente está muito acostumado a ter celular, com internet, estar nas redes sociais o tempo inteiro, conectividade, essa onipresença do digital, e a gente esquece algumas coisas importantes que rolaram nesse processo, como, por exemplo, o Orkut. O Orkut foi uma coisa importante no nosso processo de inclusão digital. Quando ele bombou aqui no Brasil, ele foi responsável por 82%. Ele foi responsável por 82% das inclusões digitais naquele momento, ou seja, a pessoa só usava a internet, ela entrava na internet para usar o Orkut, ou seja, tudo que ela conhecia de internet era o Orkut, que é uma coisa louca, né? O Orkut foi lançado em 2004, em 2005 ele já ganhou uma versão PTBR, em 2008 o Google Internacional jogou para o Brasil esta trolha. Ele falou, não aguento mais, só tem brasileiro aí, toma que é de vocês. Naquele ano, a gente tinha 54 milhões de usuários na internet e 75 estava no Orkut. Quem aí não tinha um perfil no Orkut? Levanta a mão. Não tinha? É que você é muito jovem, vocês têm 12 anos, né? Não vale vocês. Quem tinha um perfil no Orkut fazia parte dessa comunidade. Eu odeio acordar cedo, por favor. Levante a mão. Sim, eu sei! Mas o Orkut foi muito mais do que esse apanhado, né, de comunidades maravilhosas, scraps, etc. O Orkut fez uma coisa muito importante, que foi a primeira ferramenta que a gente teve de larga escala a dar para a gente uma noção do que era o Brasil de verdade. Sabe aquele Brasil fora da nossa bolha, aqui dessa tenda? O Orkut foi isso. Quando a internet chegou no Brasil, ela não trouxe aquela aura de democracia que a gente esperava da internet, né? Na internet todo mundo pode, etc. Porque quando ela chegou a internet 1.0, que vocês, menininhos jovens, não vão se lembrar, porque vocês não tinham nem nascido, que era a web parada, vamos dizer assim, era a web onde tudo que você podia fazer lá era deixar um comentário na caixa de comentários. A gente tinha um novo meio, mas a gente tinha mais ou menos as velhas instituições dominando aquele novo espaço. Eu acho que a gente lembra disso num passado não muito distante. A gente tinha alguns poucos cachorrões, né, alguns 6 ou 7 cachorrões aqui no Brasil, que meio que ditavam tudo o que a gente tinha que pensar, curtir, consumir, enfim, era uma dominação muito grande. Então, a Web 1.0 continuou mantendo a gente à mercê de algumas poucas opiniões, não trouxe para a gente um sentido de diversidade. E naquela época, sim, a gente tinha os blogs, o Pedro, que está aqui, foi um dos caras, dos primeiros blogueiros, mas o fato é que, para o 8º país mais analfabeto do mundo, ter um blog ainda era uma coisa muito intimidante, porque a gente não sabia escrever. Então, foi com o Orkut mesmo que veio aquela coisa maravilhosa de inclusão digital. Todo mundo tinha o mesmo espaço para preencher. A fotinho, os amigos, os scraps, o gelinho, o coraçãozinho, a estrelinha, as comunidades. Por mais que você tivesse mais dinheiro, que você viesse do Leblon e fosse um cara muito chique, você não podia comprar um cercadinho VIP para você no Orkut, né? Você não tinha como se diferenciar. Pela primeira vez, dinheiro não te dava nenhuma vantagem competitiva, porque por mais que tivessem aqueles links, né, de pegue aqui seu Orkut Gold, geralmente era vírus, ou todas as vezes era vírus. Então, não sei aí quem pegou o vírus do Orkut Gold, mas naquele momento era assim. Isso foi muito libertador para a gente. Parece besteira, mas ter uma opinião com alguma audiência sempre teve muito ligado a ter poder econômico. E, de repente, vem uma rede que era igual para todo mundo, bastava você ter um acesso numa lan house, ou na casa do amigo, ou no trabalho, etc., etc., e você podia falar quem você era. O Orkut deu identidade para muita gente. Tinha gente, assim, no sertão da Paraíba que não tinha RG do governo, tipo, de verdade, sabe, RG, mas tinha Orkut, página no Orkut, o perfil no Orkut. Você falava, pô, quem é você? E o cara falava, entra lá na minha página, você vai ver, eu odeio o Flamengo. Não, aquela polêmica. Eu odeio acordar cedo, eu odeio meu chefe, eu sou flamenguista, eu gosto de amarelo.
outras coisas mais surreais. O Orkut foi um grande RG para as pessoas. Ele deu espaço, ele deu voz, ele deu identidade. De repente, estar incluso digitalmente passou a significar também estar incluso socialmente. E foi nesse momento que o Brasil se revelou para o brasileiro. E, de novo, eu não falo aqui deste Brasil da nossa bolha, estou falando daquele Brasil gigantesco que vem lá do Oiapoque, termina lá no Chuí, e também da direita para a esquerda, sabe? Aquele Brasil que está muito além do que a gente vive nas nossas bolhas. Um Brasil, por exemplo, como esse aqui, onde as pessoas fazem cocô, porque, afinal, quem não faz cocô? Ou então, um Brasil onde o meu amigo Zacarias estava no bate-papo, apesar de não estar no bate-papo, isso é apenas um detalhe. Ou um Brasil piadista, como esse aqui, esses caras que fazem piada. Ou um Brasil que não sabe onde fica Veneza e se sente com C. Ou é um Brasil onde o cara fala com Cristo num telefone preto, com fio. Vocês também não devem conhecer, vocês guris aqui da frente. Um Brasil onde o moleque quer pagar de loucão tomando óleo de soja. Um Brasil onde as pessoas não podem odiar o planeta e confundir Word com World. Um Brasil onde sósias do Gianecchini fazem ensaios sensuais. Porque se você encontra um cara desse na rua, você para tirar uma foto, é certeza que é o Gianecchini. Um Brasil que faz ensaio sensual no quintal de casa. Ou dentro da caixa d'água. Um Brasil assim, um Brasil de gente como a gente que não tinha medo de mostrar o que gostava, o que era, ou mesmo que estivesse escrevendo errado. Quem lembra desses slides aqui, pérolas do Orkut? Quem lembra? Isso era muito poderoso. Naquela época, pérolas do Orkut circulavam em e-mails, né, porque a gente não tinha ainda redes sociais. Depois criaram, né, um site para isso, e era todo mundo louco. Eram PPTs, slides que a gente recebia por e-mail. E a gente ria, né, mas, na verdade, acho que era um riso meio de nervoso, às vezes, porque foi muito chocante para a gente ver isso, que existia um Brasil onde as pessoas não tinham vergonha de postar uma foto fazendo cocô, ou uma foto de ensaio sensual na laje, ou todas as fotos. Era um Brasil que era um Brasil pobre, era um Brasil analfabeto, era um Brasil sem vergonha, era um Brasil banal, um Brasil normal, muito diferente do que a gente está acostumado. E foi tão chocante para a gente que a gente inventou uma palavrinha que chama orkutização. Quem conhece essa palavrinha aí? Pois é, essa palavra nasceu no Orkut e ela tinha a ver com isso, né? Com pessoas de classes mais baixas entrando numa rede social e meio que estragando aquela rede social. Eu odeio essa palavra com todas as minhas forças. Assim, todo mundo que já trabalhou comigo sabe que essa palavra tem que ser abolida do dicionário, porque não tem nada mais preconceituoso do que essa palavra, orkutização. Só porque é uma coisa diferente, é uma coisa com a qual a gente não está acostumado, é o Brasil real. Não existe isso. Mas também não importava. A gente aqui das elites estava muito chocado e cheio de preconceito, não sei o quê, mas naquela fase, além de inclusão social, rede social queria dizer felicidade. O fato do cara estar perto de um computador, ou seja, só de acessar o computador já deixava ele mais feliz. Imagina, então, que tipo de preenchimento e sensação de pertencimento ele sentia de poder ter seu perfil, ter sua identidade, etc, etc. E, cara, não tem nada que possa vencer a felicidade. Isso é tão verdade que, hoje em dia, esse pessoal, né, essa classe que chocou, deixou a gente muito chocado lá atrás, domina a internet. A gente não é a maioria na internet. Eles são. E é por conta desse tipo de coisa que a gente vê alguns fenômenos por aí. E a gente vê diversidade. Diversidade. Era uma coisa que a gente sabia que tinha, mas não estava muito acostumado, sabe? Diversidade de gênero, diversidade de raça, diversidade de religião, a força do Brasil religioso. Foi muito chocante. Tem um cara aqui, quem conhece o Whindersson Nunes? Ah, ele é um fofo, né? As pessoas levantam a mão já rindo, assim. O Whindersson querido, o Whindersson é um cara lá do Piauí,
lá do Piauí, que eu acho que nunca possuiu uma camisa na vida, né? Agora ele tem, e que no quarto dele, que era um quarto assim como vocês estão vendo, conseguiu 13 milhões de inscritos no canal dele, mais uma porção de pessoas que veem os vídeos deles, mas não estão necessariamente inscritas, como eu. O Whindersson é um fenômeno. Eu acho que hoje em dia ele já está muito rico hoje em dia. E ele mantém esse quarto aí só como cenário. Tá? Ele nem usa mais. Tem o Whindersson, tem um outro fenômeno que a gente adora odiar, que é a Kéfera, que era uma menina de Curitiba que sofreu bullying pra caramba. E hoje em dia leva 2 milhões de adolescentes, 2 milhões de pessoas para o cinema em 2 semanas. A gente adora falar, esses caras aí, falando para a câmera no quarto, sozinhos, não sei o quê, mas que bosta. A gente adora falar isso, mas é verdade que para uma audiência aí, entre 0 e 30 anos, eles estão já se tornando a principal influência cultural e comportamental. Eu estava falando outro dia com uma amiga minha que tem uma filhinha de 6 anos, e ela falou, cara, esse negócio de YouTube é tão louco, que ela estava fazendo Skype com a avó dela outro dia, e no final ela falou, olha, vovó, eu vou ficando por aqui, você deixa seu joinha e se inscreve no meu canal. E, tipo, a menina nem tem canal, tipo, é absurdo, sabe? Ou então, a priminha de uma outra amiga minha, que é youtuber também, que não conhece o Silvio Santos. Ela tem 9 anos. Vocês conhecem o Silvio Santos? E a Xuxa também, né? Quantos anos vocês têm? 11? 14? 14. Bom, a menina de 9 não conhece o Silvio Santos. Eu vou deixar aqui um minuto de silêncio. Não, eu não tenho um minuto, que eu já estou atrasada. Para a gente pensar sobre isso. E além da Kéfera, além do Whindersson, tem mais 700 criadores de conteúdo digital que falam diretamente com esses millennials, que tem mais de 1 milhão de inscritos. E tem gente muito bacana, como a Raíza. Espera aí, volta. Tem áudio aí? Não? Sim? Então, vamos lá. Vai. Você consegue mandar um recado para as meninas que não aceitam o cabelo? Você sabe o que dizer para elas? Elas têm que aceitar o cabelo porque é bonito e se elas ficar alisando vai ser pior para elas. Se elas ficar alisando, porque o cabelo dela é bonito. Você está chorando. Eu já passei por isso. Agora você se ama? Então é mais importante. É. Essa é a Raíza Nicásio, com a priminha dela. Quem conhece a Raíza aí? Ela tem um canal maravilhoso que fala sobre isso. Além da Raíssa, também tem as meninas do canal das Bi, que é um outro canal maravilhoso que faz vídeos desse tipo assim. Heterossexual, você sabe? Homem e mulher se casam juntos. E homossexual? Que mulher e mulher se casam. Quando a pessoa nasce, sei lá, lésbica, ela se apaixona por uma mulher. Eu sou igual a minha mãe. Eu vou se apaixonar pelo homem. E aí, que nem o Vitor. Ele é gay, ele nasceu gay, então ele vai se apaixonar pelo homem. Fica a dica. Maravilhosa, fica a dica. Tem também um outro canal da Lorelai Fox. Quem aí conhece a Lorelai? Ela é ótima, né? E tem esse videozinho que ela fez outro dia que eu acho que é muito representativo. Se você é do tipo de pessoa que fala, ela não é uma mulher porque ela não tem útero. Será mesmo que as pessoas podem ser definidas por uma parte do corpo delas? Provavelmente você também é o tipo de pessoa que fala que gordo faz gordice. Ele rouba porque ele é negro. Meninos não choram. Será que tá no seu corpo mesmo a resposta para suas condutas? Ou será que tá aqui ou aqui? Ela é maravilhosa, né? Além de, ela começou, a Lorelai é uma drag queen, ela começou fazendo tutoriais de maquiagem, do ponto de vista drag, mas também do ponto de vista apenas de uma pessoa que gosta de maquiagem, e ela expandiu a pauta dela para falar sobre gênero, como vocês viram aqui, e é maravilhoso. E além da Kéfera, do Whindersson, desses 3 caras, mais 700 outros youtubers, blogueiros, instagrameiros, etc., etc., também tem uma outra galera usando a internet loucamente, que somos nós. A gente já está em 120 milhões de brasileiros conectados, né? É mais da metade da população, né? 55%. Então, dá mais ou menos isso, né? Então, 55% do Brasil está conectado hoje. Acho que aqui não tem ninguém que não está conectado.
E pessoas como nós estamos usando loucamente as redes sociais, a internet, para falar de coisas e mostrar realidades que, às vezes, a gente achava que não existiam mais, como, por exemplo, essa daqui, no meu primeiro assédio. Quem conhece essa hashtag? Cara, essa hashtag foi impressionante na época do MasterChef Júnior. A gente teve uma das participantes que estava sendo assediada. E as meninas do Think Yoga, que fazem parte de um grupo feminista maravilhoso, resolveram levantar essa hashtag para entender um pouco em que momento da vida das meninas, das mulheres, elas tinham recebido, né, sido assediadas pela primeira vez. Essa hashtag chegou a receber 7.000 menções por hora. 7.000, olha, eu fiquei até arrepiada. 7.000 mulheres falando sobre o momento em que elas foram assediadas. E por conta disso, e um pouco de análise de dados, esse grupo descobriu que a idade média de primeiro assédio da mulher no Brasil é de 9 anos de idade. Mulher não, né? Menina, 9 anos de idade. Então, tem sim pessoas usando, como nós, usando essa ferramenta para levantar questões importantes, usando isso para o bem, e tem gente usando isso para o mal, como é o caso desse grupo que ataca a Lola Aronovitch há milhões de anos. Eu sempre falo, em todas as minhas palestras, etc., que a internet é o que a gente faz dela. A internet sozinha ela não é nada, ela fica esperando a gente acessar e, através das nossas próprias curiosidades e interesses, moldá-la à nossa imagem e semelhança. Se a sua internet está uma bosta, você precisa parar e refletir, porque ela é um reflexo de você. A gente esquece disso, e a gente esquece que ela é uma ferramenta poderosa. E quando eu falo de millennials e digital, eu estou falando de tudo isso, porque eles passaram nativamente, organicamente, muito intensamente por todo esse processo, que é um processo que tem a ver com identidade, que tem a ver com protagonismo, como nunca a gente teve, tem a ver com representatividade. Por isso que eu volto na minha afirmação mais óbvia do mundo, que digital é poder, e é pra caralho. Todo mundo tem essa ferramenta na mão, e eu sempre gosto de perguntar, tipo, o que você vai fazer com essa ferramenta tão poderosa? Eu queria deixar essa reflexão aqui para vocês hoje, porque millennials usam isso de maneiras variadas, e não só para ver vídeos engraçadíssimos do Whindersson. Obrigada. Boom, boom, boom.